Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa trajetória começando do zero na Equioption. Galera, hoje nós vamos falar aí de um assunto muito importante para você que já opera ou para você que vai começar a operar nesse mercado, que é o controle emocional. Galera, o que vai fazer um trader ter sucesso ou não dentro desse mercado é o controle emocional, tá bom, galera? Por que o nosso emocional vai ser um fator importante nessa trajetória do trader? Ao ingressar no mercado financeiro, mesmo que já tenha conhecimento teórico suficiente, muitas vezes o trader acaba exposto a emoções que esse tipo de investimento pode acarretar. Como assim? Se você faz uma entrada lá, por exemplo, que você não analisou direito e você tomou um loss, talvez muito grande, tenha entrado com uma mão maior que costuma entrar e tenha perdido, ou um sentimento de loss normal. Isso daí, galera, acarreta uma emoção muito grande. A pessoa se deixa levar pela emoção e esquece da razão, tá bom? Então ela vai numa busca incessante, às vezes por tentar recuperar aquilo ali sem ter feito uma análise correta, e acaba às vezes perdendo mais dinheiro, ou nessa busca incessante de retomar o que perdeu, perder tudo. E é o que acontece com 90% das pessoas que operam sem ter ou nenhum conhecimento teórico, ou quando se deixa levar muito pela emoção, tá bom, galera? O mercado ele não vai respeitar sempre. Então, por mais que você tenha um operacional muito bom, por mais que você tenha uma análise de gráfico muito boa, galera, às vezes você dá uma taxa lá, o negócio fecha em cima, ou fecha um pouquinho acima, foge um pouquinho do que você tinha achado que ia acontecer. Essas coisas é o que mexe com o emocional, tá bom, galera? Então, aprenda a lidar com isso. Não é um processo fácil. Eu acredito que todo mundo que tenha começado no trader se deixou em algum momento levar pela emoção e perdeu tudo, ou perdeu uma boa quantia, tá bom? E eu falo assim, é só a gente caindo pra gente levantar e aprender a andar corretamente, né? Para não cair de novo à toa. Então, dentro do trading, principalmente opções binárias, é muito importante que você tenha esse controle emocional, porque como nós trabalhamos em gráficos de 1 minuto, é tudo muito rápido, galera. Às vezes eu entro para operar um dia aí, no final de semana que eu opero no OTC, eu faço todas as minhas operações em menos de 1 hora, tá bom? Eu já consigo identificar ali, lógico, tem o meu operacional, galera, eu vou abrindo os gráficos, eu vou olhando, eu vejo o que o meu operacional vai se encaixar naquele momento, tá bom? E ali eu vou fazer minhas operações. Já teve vezes, galera, de eu fazer 4 entradas e perder todas, tá bom? Às vezes por dar muito em cima da taxa, muito próximo, então por pouco assim não deu ruim. Ou às vezes eu me precipitei em alguma entrada, sabe? Fui identificar, fiz uma identificação de padrão ali que não condizia, ela estava no meio de um gráfico, né? Eu não tinha olhado o gráfico mais para trás, eu tinha que ter pego ela no fundo de gráfico, peguei no meio do gráfico, não respeitou. Mas é porque falta de atenção, então não tenha pressa. Primeira coisa, sempre que for operar, sempre que for estudar, mesmo se for operar ali na conta de demonstração, faça, use aquele dinheiro da demonstração como se realmente fosse seu. Opere com tranquilidade. Isso daqui é um mercado que nós temos que ficar um tempo, às vezes, no gráfico, é lógico. Com o tempo você vai ganhando experiência, mas no começo nós temos que ficar bastante tempo na frente do gráfico para entender o que está acontecendo com o gráfico naquele momento, tentar prever o futuro, mas é lógico, olhando lá no passado, se baseando no presente. Então tenha isso em mente, tá bom, galera? Como o principal foco neste mercado é o resultado financeiro, o sentimento de ambição pode ser confundido com ganância e, ao ter que lidar com perdas ou amargos prejuízos, o trader pode deixar o medo predominar nas suas tomadas de decisão. Tá bom, galera? Por isso que eu falo para vocês, tempo de tela, galera.
Abusem da demonstração. Aí você tem a conta de demonstração, eu não falei aqui, né? Mas tem ali, você pode operar na demonstração, tá bom? Faça todos esses passos, fique bastante tempo treinando um operacional. Eu quero operar só em pullback, eu quero operar só em resistência e suporte, em retração para a próxima vela. Definam o que é mais fácil para vocês identificarem, galera. No começo, eu usava suporte e resistência só, galera, que era o que eu via na internet. Por isso que eu queria gravar esse mini curso aqui para vocês, dando um feedback mais aprofundado, porque tudo que eu via era suporte e resistência. Suporte e resistência, meu, se você for operar em opções binárias só esperando a vela chegar em suporte e resistência, por mais que tenham suportes e resistência também a curto prazo, né? Mas assim, aí fica inviável para você ter bons ganhos, tá bom? Na próxima aula, que vai ser a aula de gerenciamento, eu vou falar da quantidade de entradas, tá bom? Principalmente para quem está iniciando, se isso é bom, se isso é ruim. Então, assista a próxima aula, tá bom? Que você vai entender tudo isso. Tudo aqui, o controle emocional e o gerenciamento, eles se conversam, tá bom, galera? Então, você não pode deixar o medo predominar. E para o medo não predominar nas suas operações, quando você estiver lá na conta real, é você ter uma familiaridade com os gráficos. E nem sempre, galera, o gráfico vai ser topos e fundos, que nem nas nossas explicações. Você viu que depois, quando eu mostro no gráfico, é totalmente diferente, mas o embasamento teórico, até nos artigos em obras literárias, você vai ver daquele jeito. Né? É uma explicação, é um ABC, mas depois, na hora de formar as palavras, não é mais tão fácil. Então você tem que saber identificar, você tem que saber fazer suas marcações, tá bom? Faça as marcações, defina um operacional, tudo isso aí na conta de demonstração. Vai lá, testa. Faz aqui, tem 10 mil na conta de demonstração, faz de conta que esse dinheiro é seu. Você assistiu todas essas aulas aqui, você já tem capacidade de começar a operar. Mas é lógico, você precisa de tempo de tela, galera. Tempo de tela. Porque quanto mais tempo você operar, mais você vai deixando de usar alguns recursos. Você já não vai marcando tanta resistência, às vezes você bate o olho ali, você já dá uma entrada, tá bom? Mas esse daí é depois que você tiver experiência com o gráfico. Quando o gráfico está deixando muito pavio, quando ele não está deixando muito pavio, quando tem um gráfico que tem muito pavio e as velas também tá dando velas de força, né? Que geralmente são mercado aberto, assim, tem muitos altos e baixos. Do nada o preço explode para cima, para baixo. São as notícias, né? Eu não abordei isso nesse curso aí, mas eu vou trazer mais à frente, né? Conteúdos assim específicos, né? Nesse mini curso nós vamos estar passando aí o feijão com arroz para você estar operando, tá bom, galera? Então siga o processo, galera. Assistiu todas as aulas aqui, cada aula, né? Que a gente falou lá de candles, padrões de candles. Desde quando a gente falou de padrões de candles, tem os altistas e os baixistas, abre o gráfico, dá uma olhada. Eu achei aqui nesse gráfico, num fundo, um padrão de martelo de martelo, num fundo de gráfico, uma possível reversão de tendência. Pode ser a curto prazo, mas para a nossa operação em opções binárias, é para cima ou para baixo. Tá bom? A gente não está trabalhando com projeção. A gente usa a projeção para identificar outros níveis de resistência, suporte, mas não para nossas operações em si. Isso daí é para quem opera no Forex. Para a gente, a partir do preço atual, saber se vai descer ou se vai subir. Basicamente é isso, galera. Tá bom? Então, tempo de tela é a primeira coisa que eu indico para vocês, porque o tempo de tela, galera, vai ser o remédio para tudo isso daqui, para ambição, para ganância, tá bom? Pelo medo, para você perder o medo, porque quanto mais experiência você tiver com o gráfico, menos medo você vai ter nas suas operações. Porque às vezes você deixa de fazer depois uma operação na conta real por medo. E aí acaba, você não entrou e você vai ver lá que confirmou. Mas você perdeu aquela chance que o teu operacional falou assim, ó, entra. Mas você não entrou por medo. Não entrou, perdeu uma oportunidade, depois descambaleou o mercado, você já não conseguiu achar outra oportunidade, tá bom? Então, saiba controlar as emoções. Outra coisa, entrou,
Sempre que vocês forem operar, mesmo na conta real, né, depois de todo o estudo, espero que vocês estudem, galera, bastante o conteúdo aqui, né, entra lá no TradeView, leia algumas referências, alguns artigos que tem lá sobre candles, sobre médias móveis, eles falam de tudo isso que eu falei no curso aqui tem lá resumido também, LTA, LTB, resistência, suporte, tá bom? Estudem. Depois que estudou, absorveu o conhecimento, anota, porque é quando a gente anota, quando a gente fala o que a gente está pensando, é quando a gente grava. Que a gente vai realmente aprender quando a gente anota as coisas. Se você só assistir essas aulas aqui, amanhã depois já esqueceu. Anota, galera, anota. São os detalhes. Então, depois que você estudou, você tem bastante tempo de tela na conta de demonstração, você vai saber fazer as suas operações dentro do seu operacional. Então, por isso que é importante, enquanto você estiver operando na conta de demonstração, você definir o seu operação. Eu vou operar só em pullback. Eu vou operar só em reversão de tendência, em suporte e resistência. Tá bom? Defina o seu operacional. Porque quando você definir o seu operacional, não, eu consigo fazer tudo. Eu sei fazer pullback, eu sei fazer reversão de tendência. Show, não tem problema. Se você tem mais facilidade em absorver esse conteúdo e colocar em prática, melhor ainda. Você é exponencial. Você tem um QI a mais do que outras pessoas. É assim, galera. Sempre vai ter uma pessoa mais inteligente. Tá bom? Tem mentorados meus. Eu trabalho com outros mercados também de tráfego pago, marketing digital, outras formas de ganhar dinheiro na internet, que eu sempre falo para eles. Às vezes a pessoa chega para mim, não sabe nada, aprende comigo e fica melhor. Porque a pessoa tem um QI a mais, ela tem um feeling, ela consegue ter uma visão diferente do que as outras pessoas têm. Não deixa o medo predominar em você. Então, para perder o medo, é definindo o operacional, treinando isso na conta de demonstração, e quando você for operar, galera, seguindo o gerenciamento que é na próxima aula, dentro do seu gerenciamento, faça uma análise enxuta e a hora que você vê uma oportunidade, não tenha medo de entrar, galera. Não tenha medo de entrar, porque se você quiser ter uma renda extra, ou depois, futuramente, né, espero que muitos venham a ganhar dinheiro só nisso daqui também, show, mas para isso você vai ter que passar por riscos, você vai ter que arriscar. Porque se você não arriscar, você sempre vai ficar com medo e você nunca, ou vai só perder e vai se frustrar, ou nunca vai sair do lugar. Tá bom? Então, aprenda o processo. Estudar e ampliar os seus conhecimentos, definir um operacional, treinar seu operacional na conta demo, na conta de demonstração, investir de dinheiro que não fará falta. Galera, isso daqui é muito importante. Invista só o que não vai fazer falta para você. Eu tenho R$100 guardado que não vou usar. Eu tenho R$1.000 guardado que não vai atrapalhar se eu perder. Eu não estou falando que você vai perder, mas tem que ser um investimento que não vai fazer falta para você, agora ou futuramente, tá bom? Tenha em mente isso. Feito isso, não perca oportunidades por medo. Não deixe o medo atrapalhar nas suas operações. Por isso que é importante sempre trabalhar um pouco, estudar, operar na conta de demonstração. E mesmo, galera, quando vocês estiverem operando em conta real, entrou no ativo, pela conta de demonstração primeiro, faz algumas entradas, seguindo o seu operacional e vê se está respeitando. Porque o que acontece? Às vezes em mercado fechado, que é o OTC que eu falei lá no começo, que é um gráfico fechado do final de semana, que não é baseado no mercado aberto durante a semana, é um gráfico, às vezes, que é um gráfico que a própria corretora vai ter uma influência em cima ali para ganhar dinheiro, sim. Mas às vezes ele respeita muito um operacional. Eu, por exemplo, galera, faço muitas operações no final de semana, sabe? Eu saio um pouco do meu gerenciamento porque eu já tenho uma segurança para operar no OTC. Às vezes o meu operacional, que é o meu operacional é 90% de retração da mesma vela. Então, no OTC funciona bem. Já no mercado aberto, galera, às vezes dá muito em cima das minhas taxas. Eu dou uma entrada lá de cal, ele fecha um pouquinho acima só, ele foge um pouco, sabe? É mais volátil, porque tem as notícias aí do mercado financeiro que vai estar influenciando aí na paridade, no valor das moedas, tá bom? Então, não perder oportunidades por medo aqui
vai te atrapalhar se você não entender o gráfico. Então, sempre, mesmo que for operar já na conta real, um pouquinho antes, abre, faz as suas marcações no gráfico, dá umas 2 entradas, vê se ele está respeitando, aí você muda para conta real e faz as operações aí para valer, tá bom? E o último, e não menos importante, estar bem emocionalmente. Você brigou no trabalho, você brigou com a mulher, você teve algum problema familiar, algo que venha atrapalhar o seu emocional. Porque se você já tá com o emocional abalado, você vai operar, galera. Se você tomar um loss, aí você vai ficar mais abalado emocionalmente ainda. Tá bom? Então, saiba os momentos de parar e saiba os momentos também de quando não operar. Tá bom? Como eu falei para vocês, esse vídeo aqui, eu quero passar para as pessoas ter outra forma de ganhar dinheiro, não para viver disso. Se um dia você estiver ganhando mais dinheiro que você costuma ganhar num trabalho normal, show. Eu espero que todo mundo chegue nesse nível. Eu também quero chegar nesse nível de viver só de trading, mas há um processo, galera. Eu estou seguindo meu processo. Eu estou investindo aos poucos, eu estou buscando conhecimento. Não ficar também só em um mercado, não só em opções binárias. Explore criptomoedas, ações. Diversifique a sua forma de ganhar dinheiro. Como dizia um pensador aí do mundo da economia, se você só tem uma forma de ganhar dinheiro, se você só tem uma forma de salário, de renda, você já está tecnicamente falido. Porque se você perder essa única fonte de renda que você tem, do que você vai viver? Se você for uma pessoa que tem um respaldo familiar, ok, alguém vai te ajudar. Mas se você não tiver? Então, galera, tenha outras formas de ganhar dinheiro. Se você está assistindo esse vídeo aí sentado no sofá ou se está no trabalho, não tem problema. Você vai seguir o processo. Se você seguir o processo, tudo isso que eu falei até aqui para vocês é uma experiência que eu vivi. Eu perdi dinheiro, tá bom? Me abalou emocionalmente, só que em vez de eu me lamentar e desistir do mercado, não. Foi o que me motivou a correr atrás e estudar. Só que o meu estudar é saber mais que a média das pessoas sabem. E ir mais a fundo. Análise gráfica, gente, envolve muitas coisas. Temos diversos indicadores. Lá no TradeView eu mostrei também que você pode ver lá as diversas formas de indicadores. E os indicadores funcionam. Eu uso médias móveis para estar auxiliando nas minhas operações, uso linhas de Fibonacci. Eu não abordei isso nesse curso, que é um conteúdo mais avançado, né? Você precisa saber o básico, treinar o básico para depois aprender a mexer com essas outras ferramentas. Mas o que acontece? Você tem que seguir todos esses processos, tá bom? Nessa aula foi só isso, tá bom, galera? Obrigado, até a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar de gerenciamento. Então, se você está começando ou se você já está no mercado e não está tendo lucros, assista a aula de gerenciamento, onde eu vou abordar tudo que você precisa saber para estar tendo sucesso dentro desse mercado. Não esquece de deixar um like, comentar, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal, tá bom, galera? Se inscreva, indica aí pra galera e deixa o sininho ativado para você receber notificação dos próximos vídeos. Tá bom? Eu vou estar encerrando esse curso na aula de gerenciamento, mas eu vou estar elaborando aí nesse meio tempo mais conteúdo, um conteúdo mais avançado para trazer para vocês aqui. Beleza? Até a próxima aula então. Um grande abraço, tchau, tchau.